Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Carreiras Imprevistas, a 7ª série deste podcast, vamos conhecer alumni da Universidade do Porto que iniciaram uma carreira em áreas muito diferentes das da sua formação inicial e perceber as suas motivações. Fique connosco e conheça estes percursos ímpares. Hoje temos connosco a Isabel Costa, alumna da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. A Isabel nasceu em Braga, mas quis o destino que viesse para o Porto, talvez para conhecer o amor da sua vida, também ele arquiteto. Diz que o seu entusiasmo pelo conhecimento e estudo de diversas áreas fez com que a sua vida se desdobrasse em muitas vidas que gravitam em torno do seu ser, e aos 40 anos deixou a sua paixão, o ensino na sua área de formação, para se dedicar a estudar gerontologia, a investigar na área do envelhecimento e a trabalhar com um público mais vasto que os idosos, numa organização que acolhia pessoas de todas as idades. Atualmente está num período sabático para se reencontrar, recentrar e desafiar-se novamente. Vamos conhecer a Isabel? Olá Isabel, bem-vinda ao Alumni Mundos. Olá. Vamos começar, Isabel, pela arquitetura, que foi o curso que tiraste na Universidade do Porto. Como é que nasceu o gosto pela arquitetura? Ainda por cima, quando tu nos confidenciaste que a tua professora primária te diz ainda hoje que eras uma ótima aluna e que podias ter sido o que quisesses na vida. A arquitetura surgiu, que foi uma paixão, foi... Nem sei como explicar, porque a arquitetura surge de uma forma quase inusitada na minha vida. É verdade isso que eu digo da minha professora primária, e é um gosto sempre que encontro ela falar nisso, tão orgulhosa. E ela sempre me dizia isso, tu vais ser o que tu quiseres, tu vais conseguir ser o que tu quiseres. E a verdade é que eu desenvolvi o meu percurso escolar, chegando àquela parte do sempre muito aluna, a todas as disciplinas, exceto educação física, já sabe. Mas quando cheguei ao secundário, havia opções a fazer, não é? E na dúvida, eu na hesitação eu gostava de ciências, gostava de humanidades, gostava de artes, mas não tinha propriamente muitas referências ou muita formação a nível artístico, de modo que eu pensei, vou para ciências que tem um leque mais abrangente, opções... Mais seguro, não é? Mais seguro. Sim. Só que foi um sofrimento, porque eu gostava muito, estava muito bem, mas a meio daquele percurso tipo 12º ano eu comecei a hesitar e a duvidar de estar no caminho certo ou não, porque comecei a falar em gostar. Eu gostava de ir para a arquitetura. Para os meus pais foi assim uma situação bastante estranha, porque nunca me tinha ouvido falar daquilo e de repente eu começo a falar na área, na vontade se calhar de mudar e tal, e eles apoiaram-me muito quando eu cheguei ao fim do 11º ano e passei para o 12º e inscrevi-me em Geometria Descritiva porque era para ali que eu queria ir. Pronto, eu vim parar à Universidade do Porto, que era a minha primeira escolha. Também tinha algumas limitações em termos do que podia escolher, porque sair de casa há 30 anos atrás era algo que nem toda a gente podia fazer. E, no entanto, os meus pais fizeram um esforço enorme para que eu não só fizesse o curso que queria, mas pudesse viver no Porto, porque eles achavam que era importante eu sair de casa. Eu trabalhar esta independência paralelamente. E sim, o curso foi uma sensação sempre de eu estou aqui, não sei se estou aqui bem. Uma inquietação, porquê? Porque se calhar eu não era muito, eu era demasiado direitinha, posso dizer que eu usava tipo calçado a combinar com carteira, coisas que já ninguém fazia, e sentia-me um bocado um ET naquela faculdade. Até porque as artes era sempre só assim mais vanguardista, não é? O pessoal das artes já era, quando eu estava no liceu, já eram vestiam de preto, tinham umas decorações assim fora do comum, portanto já eram pessoas diferentes. E eu cheguei ali tipo ET, pronto. E eu demorei algum tempo a integrar-me e a sentir-me da casa.
No entanto, acho que fui, primeiro, muito bem recebida por todos os colegas, que apesar de terem aquele aspecto que eu achava que até podiam ter medo, afinal eles eram pessoas extraordinárias. Portanto, à medida que fui conhecendo, eu fui perdendo essa sensação. E depois, porque mesmo com os professores, a nossa faculdade era um caso à parte na Universidade do Porto. Estamos a falar de há 30 anos atrás. A nossa faculdade vivia longe de tudo o que era vida académica, praxe. Não quer dizer que não se faziam noitadas e idas aos bares, mas aquilo que era formal, sim, nós éramos de contra, quase sempre. Sim. Pronto. E então a minha vida em termos de estudo na faculdade foi muito, muito linear. Eu gostei sempre de tudo. Eu tinha a vantagem de saber, por exemplo, física e matemática, que os meus colegas não tinham estudado. Tinham andado a aprender desenho. Eu não sabia desenhar. Eu, quando fui para a arquitetura, eu não sabia desenhar. De modo que o primeiro e o segundo ano, que é o teste de quem vai para a arquitetura, tem que aprender a desenhar. Mesmo a sério. Eu várias vezes pensei, vou desistir, vou-me embora e tal. Não é isto. Não é isto, não posso, nunca mais vou superar isto. Mas pronto, com muito esforço, com muitos fins de semana passados cá no Porto a desenhar na rua, porque era isso que tínhamos que fazer, eu acho que superei essa... Ainda hoje acho que não desenho muito bem, mas desenho, pronto. Comunico a partir do desenho. E portanto... todo esse processo acho que foi extraordinário para mim enquanto pessoa, porque me obrigou a lidar com um público amplo. Éramos muitos no nosso ano. Nós fazíamos a apresentação pública dos projetos, da disciplina de projeto, perante o auditório inteiro. Eu tremia das pernas porque eu achava que nunca ia conseguir dizer uma palavra à frente daquela gente toda. Na verdade, sempre me desenrasquei muito bem. E fui melhorando as minhas estratégias de comunicação, as formas de controlar a ansiedade. Isso foi muito giro também, porque foi libertador. Terminada a arquitetura, de uma forma relativamente pacífica, eu regressei a Braga. E, regressando a Braga, eu dizia sempre que a minha vontade era trabalhar por conta própria. Pronto, não ter exatamente um patrão. E também não havia muitas oportunidades à altura de trabalhar em gabinetes de todos os colegas, ou seja, era tudo muito pequeno ainda naquele meio. De modo que eu... Isso há 30 anos atrás, não é? Há 30 anos atrás, sim. Há 30 e anos na atrás. altura estava-me a falar, conheceu o seu marido cá, não é? No Porto. Foi. Na faculdade. E ele é de Braga também? Não, ele é de São João da Madeira. Eu é que ele veio para lá. Eu é que ele veio para lá. Sim, foi obviamente outra parte da história da universidade, não é? Porque foi muito curioso, porque eu vivia com uma colega que hoje é a minha melhor amiga, e será para sempre, e que, por acaso, que nos juntamos, e um dia ela diz-me assim: tu não tens lá um rapazito chamado Zé, que é de São João da Madeira, tarará. E eu disse: não estou a ver, acho que não. Tipo, também não sabia bem os nomes de toda a gente e tal. Mas claro que fui imediatamente pesquisar. Dia seguinte lá fui eu averiguar. Conclusão, eu não conhecia nenhum Zé porque ele lá era conhecido por Filipe. Okay. E então, e era da minha turma, portanto, e pronto, a partir daí nós começamos a desenvolver uma amizade muito grande, que mais tarde se tornou amor, e que já dura 25 anos. Muito bem. E ele, entretanto, cada um... A Isabel voltou para Braga. Sim. Ele voltou para São João da Madeira. Não. Ficou por cá. Ele ficou aqui por Matosinhos a fazer estágio e trabalhou algum tempo aqui num gabinete. Depois foi, estrategicamente, claro, para a Câmara de Guimarães, onde trabalhou 26 anos também. Para ficar mais perto. Claro, mais perto, era mais prático para tudo. Sim. Até porque depois tivemos 2 filhos e isso gerou todas as dinâmicas que vêm em torno disso, não é? Sim. E nós tentamos sempre trabalhar essa prioridade. Certo, podermos, claro. enquanto família, estar mais tempo juntos.
sem perder as raízes, nem um nem Sim. outro, mas... Não, é muito mais claro, para conciliar depois tinha que ser assim, não é? Não podia Sim. ser cada um. Até porque, desculpa, ao mesmo tempo que eu comecei a fazer arquitetura, e eu digo sempre que sou uma mulher de muita sorte, sempre fui uma mulher bem abençoada e com muita sorte, porque eu consegui clientes, assim, que era uma coisa que eu achava que ia ser muito difícil, porque eu não conhecia ninguém. Consegui clientes, pessoas que vieram ter comigo, que me encomendaram trabalho. Portanto, eu durante 15 anos exerci a profissão de arquitetura. Trabalhei sempre sozinha. Houve ali um período em que tive alguém a ajudar-me, mas foi muito curto. E tive a oportunidade de desenvolver projetos em áreas muito distintas, desde equipamentos, habitação coletiva, habitação individual, comércios, coisas... se calhar até um pouco inusitadas. Portanto, nessa parte eu sinto que tive imensa sorte e que foi muito bom aquilo que eu consegui fazer. Certo. No entanto, o trabalho de arquitetura era um trabalho, como eu trabalhava sozinha, era um trabalho muito solitário. E eu não sou uma pessoa de solidão, eu sou uma pessoa de pessoas e então, desde muito cedo, eu senti necessidade de fazer mais alguma coisa para além daquilo. Algo que me equilibrasse em termos de tempo de solidão e tempo de muita gente. Foi aí que surgiu a parte do ensino? Exatamente. Isabel, antes de voltarmos aí ao ensino, durante o teu período de faculdade, tu pensavas que era isso que ias fazer quando terminasse o curso? Ou seja, pensaste, eu quero ser autónoma, fazer uma empresa minha, não é? Criar o meu próprio negócio, entre aspas, o meu próprio gabinete, ou não sabias bem como é que seria? Isso era o que eu pensava, o que eu queria em termos de arquitetura, mas nunca esteve de lado a ideia de, ok, eu sou capaz de conciliar isto com aulas e ter aqui, no fundo, outro suporte em termos financeiros, mas também outras oportunidades de crescer. E de modo que, de facto, poucos meses depois de começar a arquitetura, eu iniciei o trabalho no ensino, como professora de educação visual, com gente de muitas idades. Em geometria descritiva tinha alunos do 12º ano, que eram quase da minha idade. Portanto... Foi de facto uma paixão que eu descobri. Mais uma vez, o enfrentar uma plateia com gente totalmente diferente, que eu não conheço, de uma turma para a outra muda e que me obriga a entregar-me muito àquilo que faço para ter o retorno. Para ter o retorno não só pessoal, mas para perceber que aquilo que eu fiz de trabalho com aquelas pessoas ao longo de 10 anos, quase, a dar aulas, de alguma forma as impactava. E é muito bom ter hoje, às vezes, passar na rua e já nem conhecer determinadas pessoas, mas virem ter connosco e dizer: olá, professora, que saudades eu tenho das suas aulas. Ou, olá, professora, lembra-se de mim? Eu fui sua aluna não sei aonde. Portanto, é extremamente gratificante, claro que sim. E o ensino, para mim, eu era uma irreverente, não é? Já de formação, desde que nasci. Mas então, no ensino, o que é que acontecia? Tudo aquilo que eu via nos meus colegas era tudo absolutamente formatado. Se o programa diz isto, eu ensino isto. Se diz para fazer nos 45 minutos, é nos 45 minutos. Preencho o papel tal e está tudo bem. E eu não sabia funcionar assim. Eu fazia o mínimo dos papéis que era possível, o resto recusava-me a fazer. E as minhas aulas seguiam o programa, digamos assim, mas eu nunca dei, por exemplo, nunca ensinei ninguém a desenhar quadrados, círculos e pentágonos dentro de uma circunferência com métodos técnicos determinados que estão nos livros, só porque sim, porque isso não tinha interesse nenhum e isso era massacrar os alunos, que na maior parte inovava, não é? Inovava e sobretudo procurava sempre fazer uma ligação ao que aquela matéria poderia ser importante na sua vida.
E que aplicação é que aquilo podia ter um dia em qualquer tarefa que fizessem, em qualquer trabalho que tivessem. É como aprender a fazer contas e entender que aquilo não é só fazer contas. Eu vou precisar disso quando for ao supermercado, vou precisar disso. Eu vou usar em muitas situações da minha vida a matemática, as operações matemáticas, não é? E eu achava que tinha que dar sentido àquilo. Isso era fundamental. Por isso, às vezes, divagávamos um bocadinho, debatíamos muitas coisas, porque surgiam discussões sobre direitos humanos, o respeito pelos outros, o que fosse, e nós interrompíamos a aula e continuávamos na discussão. Também faz parte, não é? Faz parte, acho, claro. Até porque eu dizia que eu sou professora de educação visual, não se esqueçam que tem lá a palavra educação. Exatamente. e era por aí, sim. E depois dessa paixão, aos 40 anos, decidiste mudar de área. Porquê? Como é que foi começar do zero? Porque nem sequer para a arquitetura foi, não é? Não. Eu passei ali uma fase... Primeiro passamos a crise de 2008, que na construção foi terrível e eu tive mesmo de fechar o gabinete. Não havia trabalho e, portanto, não se justificava. Mas, por outro lado, eu vinha sofrendo na arquitetura algo que também não estava à espera, que era... que aquela solidão de trabalhar sozinho, de fazer tudo, desde a primeira ideia, os esboços, os desenhos rigorosos, até à burocracia de entregar um projeto e de preencher não sei quantos formulários. Eu vinha ficando um bocadinho desiludida com aquilo. Por outro lado, aconteceu nesses 10 anos uma evolução enorme a nível de desenho gráfico, não é? Quando eu terminei a faculdade, só por curiosidade, estavam a aparecer os primeiros computadores. Portanto, ter um computador era assim uma raridade. Eu sei que tive um computador no fim do último ano e... Não se trabalhava em AutoCAD nem nada do género, não é? Sim. Não, ninguém ia por aí. E, portanto, quando eu aprendi AutoCAD, obviamente eu aprendi como ferramenta útil, mas, por exemplo, nunca explorei o 3D, nem coisas do género, porque eu achava que sabia colegas que faziam isso tão bem ou melhor que eu podia-lhes dar alguma ajuda e dar-lhes trabalho. E, portanto, além dessa solidão que eu acho que me marcou muito, eu sentia que estava a precisar de dar um salto, de mudar de vida, porque ia ficar ali estagnada. Entretanto, também no ensino, as coisas começaram a ficar mais complicadas a nível de concurso e eu então avancei de imediato para a educação e formação de adultos. Outra paixão, outro delírio, uma coisa inesquecível. Anos muito bons. Ensinar adultos é um desafio muito, muito grande e que, mais uma vez, implica muito a nossa relação com o outro, o conhecer as pessoas, o sentir empatia pelas suas vidas. E eu dei formação normalmente a pessoas com muitos problemas, com baixos rendimentos, com uma série de coisas que depois nós fomos sempre procurando ajudar e trabalhar. Já não sei onde está. Foi uma altura também marcante essa, em que deu a formação para adultos. Sim. Entretanto, andava eu ali a pensar, eu senti sempre que tinha deixado para trás uma escolha, que podia ter sido uma escolha bem acertada, que era a parte das ciências sociais. Não só das ciências, mas das ciências sociais. A sociologia, a psicologia, aquelas coisas todas. E, entretanto, ao dar aulas de espanhol numa universidade sénior em Guimarães, portanto, que estamos a falar de uma turma de idosos, muito idosos, mas super interessados, super curiosos, muito exigentes, não deixavam a professora fazer facilitar. Aquilo eles trabalhavam mais do que eu. E, portanto, isso despertou ainda mais a minha vontade de incursar também pelo estudo do envelhecimento, o processo de envelhecimento, mais do que psicologia da velhice. Eu queria perceber mais sobre o processo de envelhecimento. Começa, como sabes,
desde o momento em que nós nascemos, não é? E, portanto, no fundo, este está toda a evolução da nossa vida, com enfoque especial, claro, na gerontologia, na parte dos mais velhos, não só naquilo que é uma vida dominada pelas patologias, que muitas vezes acontece, que é muito frequente, pelas demências, etc., mas também por um envelhecimento ativo, por um envelhecimento saudável e tudo aquilo que nós podíamos fazer aos 40, aos 50 anos para que um dia chegássemos lá com essa qualidade de vida. E pronto, apareceu a oportunidade de iniciar esse mestrado e eu achei que ninguém ia aceitar que eu fizesse um mestrado em gerontologia, vindo com uma licenciatura de arquitetura. De arquitetura, sim. Mas fui bater à porta, fui perguntar. E de repente vejo que na mesma faculdade havia 3 professores muito interessados em que eu fosse para o curso deles fazer um mestrado. O outro era em necessidades especiais. Porque achavam exatamente que era único, que era diferente e que de certeza ia ser enriquecedor. Sim. E foi de facto. Ao mesmo tempo, eu recebi um convite para trabalhar num cargo diretivo numa organização, uma instituição de acolhimento, já secular, com 150 anos de existência, mas que estava a faltar alguém que pudesse dirigir do ponto de vista global a instituição. E não era só para idosos, não é? Não. Era muito mais abrangente. Era muito mais abrangente e muito mais desafiante. O lar de idosos... Quando eu lá cheguei, eram só mulheres. Aquela casa só acolhia mulheres. Por tradição, desde muito antigamente. Então, existia um grupo de idosas. Estamos a falar de um grupo de 10, extremamente pequeno, mas com a característica de que já viviam ali desde os seus 14, 15 anos. Portanto, muitas delas, aquilo não era a casa delas, era sem dúvida a casa delas, não é? A maior parte sem retaguarda familiar. Tinham sido, de alguma forma, abandonadas ou colocadas ali para serem reeducadas, no fundo, e ali desenvolveram toda a sua vida, não é? Por outro lado, tinha também um lar residencial, chama-se assim, e é destinado a pessoas com déficit cognitivo. Naquele caso era déficit cognitivo. Podia ser outras deficiências, mas neste caso não tinha ninguém com déficits motores. Um público de 20 pessoas, mais uma vez, neste historial de já estarem lá há 20, 25 anos, há muito tempo, e foi o público por quem eu mais me apaixonei, porque são pessoas extremamente... Eu sinto que às vezes as pessoas têm assim uma certa dificuldade em lidar com pessoas com alguma deficiência, e eu sinto uma atração por elas. E então colocar-me no lugar delas, pensar no difícil que era a sua vida ali. Algumas estavam em projetos de formação externos, outras não, passavam ali o dia, tinham outras atividades ocupacionais, mas pensar que não tinham uma visita de um familiar durante o ano inteiro, um telefonema, não tinham nada. De modo que qualquer relação significativa que elas desenvolvessem com alguém, para elas era muito, não é? Era imenso, ou era tudo. E pronto, aí eu acho que me perdi um pouco. Para além disso, tínhamos outra coisa que se chamava Lar de Infância e Juventude, na altura, que acolhia, neste caso, só raparigas, e eram raparigas normalmente já com idade na juventude, depois dos 13 anos. Mas também dessa forma, porque tinham sido abandonadas, ficado sem família? Não, porque tinham sido colocadas ali ou pelos tribunais ou pelas CPCJs, retiradas à família temporariamente, por alguma razão, por comportamentos inadequados, sobretudo nas escolas, por consumos, etc. Certo. Situações dessas. E, portanto, também com essas pessoas, com essas acho que o desafio era ainda maior, que era trabalhar na possibilidade delas perceberem que a sua vida podia ter um significado, que em muitas situações nós encontrávamos jovens
completamente desistentes em relação à vida, sem nenhum objetivo, sem nenhuma vontade de fazer nada, e o nosso trabalho era mesmo todos os dias mostrar-lhes que tu tens que fazer isto porque tu vais alcançar isto, e tu vais conseguir, tu vais ser feliz, e tu vais um dia ter assim, e criar-lhes os sonhos e trabalhar isso com elas. A nível afetivo, sobretudo, era extenuante o trabalho, porque estas pessoas viviam ali todos os dias, não é? Iam à escola, normalmente, mas à noite chegavam a casa. Pois. E à noite é que precisavam do abraço e do aconchego e de contar o que aconteceu na escola. Sim. E aí havia... Portanto, eu digo que nestes anos eu me entreguei de alma e coração. A minha família apoiou-me imenso, isso foi fantástico, porque sem eles eu não tinha conseguido trabalhar quase sem horários. Sim. E acho que o ganho foi extraordinário. De relação, de aprendizagem. Eu aprendi imenso com todas aquelas pessoas. E a gratificação que é também encontrar algumas dessas jovens ou manter o contacto, algumas vezes pelas redes sociais, mas a maior parte eram da zona de Lisboa, portanto, da margem sul. Não é assim tão fácil encontrarmos, mas mantemos o contacto, mandamos mensagens e enviam fotografias quando têm um bebê. Sim. Tudo isso, uma mensagem a dizer, uma ligação, não é? Sabe, esta semana consegui um emprego novo, acho que vou ficar melhor. Isto parece que não, mas é um aconchego tão grande ao nosso coração, não é? Porque nós percebemos que não só possibilitamos àquelas pessoas acreditarem de novo na vida, mas sobretudo contribuíram, não é? Também? Sim. E deixamos marcas positivas. Isso é muito bom. Sim, sem dúvida. Isabel, mesmo que o curso universitário seja muito diferente do que tu fazes atualmente, não é? Embora neste momento, já nos vais contar, estás numa paragem, não é? Sim. Mas daquilo que tu fizeste depois a seguir, não é? Tiveste a dar aulas, tiveste o gabinete de arquitetura, mas depois entregaste a este novo projeto. Tu achas que de alguma forma o curso te preparou para o teu atual trabalho? De que forma é que o curso de arquitetura, digamos assim? Muito. Por estranho que pareça, ou que possa afigurar-se, eu acho que na arquitetura eu aprendi muito a nível do rigor, do método, da organização, e isso transpõe-se para todos os planos da nossa vida. E também neste trabalho, essa era uma coisa que eu precisava sempre, que era que me puxassem os pés à terra, não é? Porque eu facilmente me envolvia nos projetos e fazia tudo e esquecia-me das horas, etc. Sim. Portanto, eu acho que isso me deu ferramentas, não só de comunicação, como já disse antes, mas também a nível do rigor, de perceber que há prazos para cumprir e ser implacável nisso, ter responsabilidades e responder por elas, fazer relatórios. Portanto, essa organização, porque eu acho que sou uma pessoa desorganizada, veio do curso, veio muito da formação inicial. Ok. Sim. Portanto, também conseguiste transpor algumas coisas que aprendeste para estes teus novos trabalhos, não é? Sem dúvida. Tu atualmente estás numa fase para te redescobrires. Como é que tu estás a viver essa fase? O que é que tu gostarias de fazer no futuro, ou para onde é que te leva isto? É assim, eu neste momento digo que estou numa licença sabática. Não é exatamente este o nome, mas foi assim que eu quis chamar para mim. Porque fiquei sem trabalho, por vicissitudes de mudança de direção, uma coisa simples e comum. E, portanto, eu na altura não estava nada a contar e confesso que aquilo me afetou imenso. Eu fiquei muito em baixo. Mas depois, isto aconteceu praticamente há um ano atrás, mas depois eu, após ter passado uma fase um pouco difícil e angustiante, porque não é fácil absorver isto. Por outro lado, eu sentia também que este trabalho, durante 10 anos, é um trabalho muito exigente, a nível físico, a nível emocional, a nível psicológico, e eu achava que estava a atingir um limite de cansaço, de exaustão, que também precisava de uma pausa. Portanto, depois eu acabei por entender isto como
a mão de Deus. Eu disse, não, isto não aconteceu por acaso. E, portanto, vamos transformar isto em algo positivo. E entendi que era o momento de, primeiro, parar e descansar mesmo. Descansar o corpo, descansar o físico, descansar a mente. Dedicar-se a outras coisas, não é? Cuidar muito de mim, que era uma coisa que eu nunca tinha tempo, quando estava sempre a correr. Cuidar muito de mim, mimar-me. Eu tenho 52 anos, ainda tenho muitos pela frente, mas parece que faltava sempre ali alguma coisa. E depois dedicar-me muito, mais intensamente, durante este ano, à família e à casa. Eu acho que a minha casa precisava muito de mim. Sim. Fazer aquelas coisas que durante esse tempo todo nunca teve tempo para fazer, não é? E depois, pelo meio, eu tenho sempre, desde janeiro do ano passado até agora, ainda estou a continuar a fazer formação, eu tenho estado sempre a estudar. Eu que dizia que nunca mais ia estudar quando saísse da faculdade, porque já não aguentava mais. De repente vi-me num mestrado que não tinha nada a ver, depois fiz N formações, hoje estou a fazer uma ainda e estou a estudar inglês, que era um sonho antigo. Ou melhor, eu sei inglês, mas eu queria ter... Aprofundar o conhecimento, não é? Aprofundar, aperfeiçoar e, sobretudo, ter-o à vontade. Ter uma conversa em inglês de forma fluente, sem estar a bloquear a todo momento. E estou no bom caminho, tudo indica. Portanto, estou muito contente, está a correr muito bem, está a ser muito satisfatório. E o futuro passará por esta área da gerontologia, pela arquitetura ou por outra coisa completamente diferente? O futuro para mim pode passar por qualquer uma destas áreas. Estou aberta ao que vier. Eu acho que a oportunidade ainda não aconteceu, mas não por eu não tentar, mas ainda não aconteceu, mas não me vejo a voltar à arquitetura, curiosamente, mas vejo-me a voltar à gerontologia, a voltar ao ensino, por exemplo. Agora que tenho mais ferramentas a nível de espanhol e inglês, se calhar, eventualmente, trabalhar nas línguas. Portanto, será o que for. Neste momento, honestamente, sinto-me em paz. Sinto-me revigorada, acho que foi fundamental este ano, e preparada para o que vier. Muito bem, Isabel. Uma última questão, uma mensagem que gostarias de transmitir aos teus colegas diplomados e a toda a comunidade do Porto? Uma mensagem para todos, para os que estão a estudar e para os que estão a terminar de estudar e para aqueles que já passaram por isso, é que tudo aquilo que fizerem em qualquer momento da sua vida, o façam com paixão, o façam com toda a dedicação, porque isso faz toda a diferença. Nós não podemos deitar anos de vida ao lixo. E, portanto, tudo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós fazemos no nosso trabalho, tem que ser algo que nos dá gozo, realmente, prazer. E, portanto, quando não estamos bem, mudamos. É por aí. E também digo, não desistam de tentar outras áreas, outro emprego, outro sítio, outro local para serem felizes, porque a mudança é algo que assusta muito em muitas situações, porque quando temos que considerar a nossa estabilidade financeira, a pagar a renda de casa, pagar o colégio dos miúdos, etc. São fases muito complicadas, mas ainda aí, mesmo aí, eu acho que se tiver que acontecer uma mudança, ela é bem-vinda e ela vai ser um sucesso, se nós nos empenharmos nisso. Muito bem. Muito obrigada, Isabel. Obrigada. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá!